que eu vou falar hoje vai ser sobre as revoluções inglesas, como começou e como terminou. E vamos partir do começo, que é a melhor forma, que é o fim da dinastia Tudor, governado pelo Henrique VIII também, foi um dos principais pontos dessa dinastia, e terminou com a com o começo da Revolução Industrial, a ascensão da burguesia na política inglesa. A dinastia Tudor, o Henrique VIII principalmente, ele ia contra as propostas da Igreja Católica dominante na Europa, e então, para tentar desviar dessas leis, desses códigos, ele acabou criando a religião dele, né, a religião anglicana, protestante, entre outras, né, e assim outras foram surgindo dentro da Inglaterra e no Reino Unido. Com isso, com essa tirada do poder da Igreja Católica, a Igreja perdeu as terras e foi sendo distribuída e vendida também a essas terras para os burgueses ou comerciantes. E assim começou a política de cercamento na Inglaterra, que é uma da base da propriedade privada, um dos conceitos do capitalismo. Então, depois dessa dinastia Tudor, começou a dinastia Stuart, com Carlos I. E o governo dele foi muito absolutista, que tentava tirar o poder do parlamento e ia contra a Câmara dos Comuns. E dessa forma, ele queria ter mais poder, assim aumentava os impostos para cobrir as guerras que aconteciam também nesse período, contra a França ou nas colônias. E assim ia continuando, só que um sistema com certeza falho, um governo absolutista. E assim assim foi o governo também do filho dele, que tentou dar continuidade, mas não deu certo. E posteriormente se iniciou uma revolução, uma das primeiras revoluções na Inglaterra, a primeira das revoluções dentro desse período de revoluções, que é uma revolução em que Oliver Cromwell era o líder e principalmente era a burguesia e os camponeses que faziam parte dessas revoltas. Essa revolução terminou só com o filho do Carlos I, Jaime I, sendo degolado, e Oliver Cromwell, que era a favor de todos esses movimentos mais liberais, instaurou a República na Inglaterra. E ele se tornou o líder, um dos lords da República, o principal, né? Só que com o passar do tempo no governo ele foi mudando de posição e cada vez se tornando mais autoritário, e o governo dele só acabou com a morte dele. Logo após a morte dele, quem tomou o reino foi a continuidade da dinastia Stuart, com o filho do Carlos I, com o filho do Jaime I, perdão, Carlos II. Só que ele também tentou dar uma continuidade ao absolutismo. Com medo do parlamento, ele fechou o parlamento, só que não deu muito certo, e ele deu posse para o irmão Jaime II, que também tentou, só que tinha ainda mais medo do parlamento e ficou sendo reprimido. Como o parlamento ele percebeu que poderia recomeçar uma outra guerra tão sangrenta quanto aquela que decapitou Jaime, eles tentaram buscar algumas formas de fazer algo sem violência, sem necessidade de tantos mortos. E assim, eles chamaram a filha de Jaime II, Maria II, e seu marido da Escócia, Guilherme Orange.
para reinar a Inglaterra, e dessa forma assim eles terem um total poder, um total controle. Só que Guilherme Orange iria dar todo o poder para o parlamento e declarar os direitos e como posso dizer, impor a declaração dos direitos da Inglaterra, que seria basicamente a Bill of Rights, que todo o poder político não ia estar nas mãos da realeza, da nobreza, mas sim no parlamento e na Câmara dos Comuns. De forma que o rei, ele tinha autoridade por ser rei, mas ele não exercia o poder dele. Um dos pontos principais, e isso foi a Revolução Gloriosa ou a Revolução Bloodless, que é sem sangue, numa tradução, porque não teve nenhuma morte, nenhum caos envolvido. Um dos pontos principais das revoluções inglesas é os principais pontos as disputas religiosas entre os puritanos, que as burguesias dominantes são as puritanas na Inglaterra, a inconformidade social das classes mais baixas, que eram os camponeses e os burgueses, os pequenos burgueses, e o fato da perseguição aos burgueses puritanos por parte da realeza. Isso foi gerando um clima de caos e conflito dentro da nação, com que causasse todas essas revoltas. Agora eu vou falar alguns exercícios e a gente resolve. FUVEST de 1996. No século XVII, a Inglaterra conheceu convulsões revolucionárias que culminaram com a execução de um rei, em 1649, e a deposição de outro, 1688. Em 1649 aconteceu a decapitação do Carlos II e a deposição do outro foi com a morte do Oliver Cromwell. Apesar das transformações significativas terem se verificado na primeira fase, sob Oliver Cromwell, foi o período final que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Isso se explica porque, em 1688, a Inglaterra passara a controlar totalmente o comércio mundial, tornando-se a potência mais rica da Europa. B. Auxiliada pela Holanda, a Inglaterra conseguiu conter, em 1688, forças revolucionárias que no continente ameaçam as conquistas de Cromwell. C. Mais que a violência da década de 1640, com suas execuções, a tradição liberal inglesa desejou celebrar a nova monarquia parlamentar consolidada em 1688. As forças radicais do movimento, como cavadores e niveladores, diggers ou levelers, que assumiram o controle do governo, foram destituídas em 1688 por Guilherme Orange. E. Só então se estabeleceu um pacto entre a aristocracia e a burguesia, anulando-se as inspirações políticas da gentry, que seria basicamente uma parte do governo do Guilherme Orange. A resposta para essa questão é a resposta C. Mais que a violência da década de 1640 com suas execuções, a tradição liberal inglesa desejou celebrar a nova monarquia parlamentar consolidada em 1688. A Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, fazia essa monarquia parlamentar, de forma que desde 1688 até hoje, na Inglaterra, o rei ele representa o poder, mas ele não de fato efetua ele, quem de fato faz é o parlamento. Então, o parlamento divide essa figura e esse poder, né, com o rei, com a monarquia, com a realeza. Em 1640 também aconteceu uma das revoluções mais sangrentas da Inglaterra, que foi uma das primeiras revoluções em que o rei foi decapitado. Questão número 2. O FRJS. O Bill of Rights, Declaração de Direitos, resultou de um processo histórico que se apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra no século XVII, que se caracterizou
pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos. B. Pela consolidação de uma república social que se estendeu aos niveladores e cavadores os privilégios da aristocracia proprietária. C. Pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do parlamento concluído com as execuções do Henrique VIII. D. Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurada na Revolução Gloriosa. Ou E. Pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos mantenedores da ordem feudal. A resposta para essa questão é a resposta D. Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurados da Revolução Gloriosa. A Bill of Rights ela foi construída principalmente pelo parlamento, que era majoritariamente da burguesia puritana, a dominante, e os pequenos burgueses e camponeses. Então, dessa forma, eles eram donos das terras, tanto das terras quanto das tecnologias manufatureiras. Então, a nobreza, a parte mais alta da classe, como os burgueses puritanos, eles detinham as terras, e a burguesia comercial, a pequena, tinha a manufaturação. Questão número 3. Unesp. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Christopher Hill, A Revolução Inglesa de 1640. O autor do texto está se referindo a força da marinha inglesa, a maior potência naval na época moderna. B. Ao controle pela coroa inglesa de extinção de áreas coloniais. C. Ao fim da monarquia absolutista, com a crescente supremacia política do parlamento. D. Ao desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente dos produtos de lã. E. As disputas entre burguesia comercial e agrária que caracterizavam o período. A resposta para essa questão é a resposta C. Ao fim da monarquia absolutista, com a crescente supremacia política do parlamento. Como eu disse, já repeti várias vezes aqui, depois da Revolução Gloriosa, a burguesia teve muito mais poder político, possibilitando criar leis ou desfazer algumas leis. E a monarquia absolutista ia justamente contra isso. Então, a Bill of Rights também ela garantiu com que não houvesse mais nenhuma tentativa de controle absolutista do país, o que é um grande avanço assim para a época. As outras questões também são meio fora de contexto. No texto não fala sobre áreas coloniais, ele fala os desenvolvimentos da indústria têxtil tem a ver com a política de cercamento, porque houve uma grande compra de ovelhas na Inglaterra durante esse período, mas isso não é o ponto principal. A burguesia comercial e agrária foi a disputa entre os diggers e levelers, que os diggers eram a favor da reforma agrária, enquanto os levelers eram a favor da igualdade de direitos. Todos eles eram do mesmo status, por dizer assim, de de terceira classe. Então eles tinham projetos e ideias diferentes, mas eles participavam lutavam pelas mesmas coisas. Questão número 4. Unifesp. Nas outras monarquias da Europa, procurava-se ganhar a benevolência do rei. Na Inglaterra, o rei procura ganhar a benevolência da Câmara dos Comuns. Alexandre de Leire. Essa diferença entre a monarquia inglesa e as do continente deve-se ao rei George III, que, cometido por um longo período de loucura, tornou-se dependente do parlamento para governar. B. Ao fato da Casa de Hanover, por sua origem alemã, gozar de pouca legitimidade
para impor aos ingleses o despotismo esclarecido. C. É o início de rebeliões na colônia inglesa da América do Norte contra o monarca, que o obrigou a fazer concessões. D. A peculiaridade da evolução política inglesa, a qual, graças à Carta Magna, não passou pela fase da monarquia absolutista. E. As revoluções políticas de 1640, puritana, e 1688, gloriosa, retiraram do rei o poder de se sobrepor ao parlamento. A resposta para essa questão é a E. Como eu havia dito na questão 3, desculpa. A forma que os ingleses, o parlamento principalmente, arranjou de fazer a Bill of Rights garantia que o rei nunca mais ia ter outra tentativa de criar um outro absolutismo na Inglaterra. Por isso, essa questão está certa. E também as outras questões não têm sentido. O George III não tem importância nesse período. A Hanover também, as famílias alemãs não participavam efetivamente grandes assim durante esse período de revoluções. As colônias inglesas as revoltas foram um século depois, com a independência, a noite do chá, mas isso é para outro contexto. Questão 5. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como A. Monarquia absolutista, B. Monarquia constitucional, C. Restauração Stuart, D. República puritana, E. Revolução gloriosa. Essa é uma questão do Mackenzie, relativamente simples e fácil de se ler e de se responder. Como eu tinha dito, o Oliver Cromwell ele instaurou a República e foi considerado um dos lords da República por um tempo, até a morte dele, apesar de seu governo ter sido autoritário e os burgueses terem sido contra. Mas ainda assim ele representava a burguesia puritana, a dominante. Logo a resposta nessa questão é a questão D.